Vamos conversar sobre quais são os 4 primeiros passos que você pode executar para ter um perfil antifrágil nos seus negócios, no seu investimento e basicamente em qualquer setor da sua vida. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então, se você gosta de assuntos relacionados a bolsas de valores, criptomoedas, empresas offshore, blindagem patrimonial, planejamento tributário, segunda nacionalidade, saída do Brasil e como que isso aí pode fazer você ganhar mais dinheiro, considere se inscrever aqui no canal. Ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de deixar um comentário aí pra gente e também de clicar no botão de gostei e assistir os vídeos antigos porque tem muito conteúdo bacana já produzido para que você possa conferir. E esse é o segundo vídeo de uma playlist aqui do canal em que nós estamos abordando o tema da antifragilidade, um termo que foi cunhado aí pelo pensador Nassim Taleb quando ele escreveu um livro com esse nome que ganhou muita popularidade, principalmente no meio do mercado financeiro, e acabou servindo aí como um norte, uma estratégia de investimentos e de estilo de vida também por muitas pessoas, inclusive eu sou uma pessoa que se identifica muito com essa estratégia também. No primeiro vídeo a gente falou mais sobre o que é esse conceito de antifragilidade, de uma maneira mais abstrata, e hoje eu quero trazer na prática alguns passos de como você pode implementar isso na sua vida. Se você não conferiu então o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, não deixa de ir lá também. Mas para resumir, para você continuar nesse vídeo e poder ir lá depois, a ideia de antifragilidade nada mais é do que você se aproveitar dos momentos de crise para se tornar mais forte. É diferente de uma mera ideia de resiliência, na qual você tem uma carteira de investimentos, por exemplo, que consegue passar por momentos de crise, ela sofre, mas depois ela volta ao seu estado normal. No caso da antifragilidade, ela não só volta ao seu estado normal, como na verdade ela fica ainda mais forte depois desses momentos de crise, esses momentos de cisne negro, por exemplo. E aí o Nassim Taleb, quando ele foi falar desse conceito de antifragilidade, ele falou de alguns princípios que estão por trás dessa ideia. Princípios que aqui eu vou transformar em passo a passo para a gente tratar. E hoje eu vou falar quais são os 4 primeiros passos, então, que você pode seguir, que na verdade são princípios, né? Mas acho que dessa abordagem fica mais interessante. Então vamos conversar quais são esses 4 primeiros passos da antifragilidade a partir de agora. Passo número 1. Siga regras simples. E esse passo, esse princípio, muitas vezes é deixado de lado, e eu acredito que ele foi trazido aqui para esse conceito de antifragilidade muito mais para fazer um contraponto àquela visão que muitas pessoas possuem de que para algo ser grande e eficiente, ele precisa ser complexo. Por exemplo, uma indústria só vai ser robusta se ela tiver os seus processos muito complexos, uma cadeia de logística muito grande, alguma coisa assim. Quando, em realidade, os bons sistemas complexos na verdade, são vários sistemas simples em funcionamento ao mesmo tempo. Por exemplo, pegue um transatlântico. Ali tem uma casa de comando, tem a casa das máquinas, enfim, tem diversas operações ali para poder fazer aquele navio fazer uma curva, virar, estacionar, se é essa palavra, no porto. Agora, o transatlântico só se movimenta porque cada uma das partes que estão ali no comando elas seguem sistemas simples. E ainda que ele todo pareça ser um sistema muito complexo, para cada exequente é um sistema simples, quando você fragmenta. Então nessa ideia de seguir sistemas simples também está a ideia de fragmentação. Por exemplo, vamos supor que você tenha a ideia de um dia ter uma empresa muito grande, você é empreendedor e sonha em ter uma multinacional que vende para os 4 cantos do planeta. Bacana, isso é um excelente objetivo de vida. Mas ele é algo que talvez esteja muito distante ainda, afinal, uma empresa desse tamanho, para quem está nos primeiros passos da vida, é algo impensável. E aí essa ideia de seguir sistemas simples e de forma fragmentada pode deixar isso aí mais palatável para você, porque aí ao invés de você pensar no final, você vai traçando pequenos passos. Você quer ter uma empresa multinacional?
Quem sabe um primeiro passo já é, desde hoje, começar com algum tipo de negócio que tenha escalabilidade, que você consiga vender não apenas para a região do Brasil, um produto regional, mas para o mundo inteiro. Um negócio que você tenha facilidade para levar para outros lugares. Você pode pensar também em já começar com uma estrutura societária fora do país. De repente montar uma empresa offshore para conseguir fazer um planejamento tributário e ao mesmo tempo já expandir a sua operação, atingir novos mercados. Se você quer ter um produto que vende para o planeta inteiro, você já pode pensar agora em transformá-lo na língua inglesa, por exemplo. Enfim, são pequenos passos fragmentados que um dia eles te auxiliam no endgame, no final do jogo, a chegar aí no objetivo de ter uma multinacional, mas eles te auxiliam desde hoje com sistemas simples e de forma mais palatável. E que na soma de todas essas regras, com o passar do tempo, elas vão conseguir te trazer algo grandioso. Passo número 2. Assuma vários pequenos riscos. Um sistema antifrágil é, por definição, um sistema resistente aos choques, aos momentos de crise. E para você saber se o seu sistema ele é resistente a tudo isso, como um profissional antifrágil, você não pode fugir dos riscos. Você tem que procurar esses riscos. E você toma risco quando você empreende, quando você toma uma decisão de expandir a sua empresa, de comprar um ativo no mercado financeiro. E veja bem, ser antifrágil significa assumir vários pequenos riscos. Eu não estou falando para você assumir muito risco e nem para assumir risco desnecessariamente. Eu estou falando para várias vezes assumir riscos que são controlados. Riscos que, se você perder, perde pouco, mas se ganhar, vai ganhar aí de forma exponencial, naquela ideia de convexidade que também faz parte do sistema antifrágil que a gente falou naquele vídeo mais teórico anterior. É importante você assumir vários riscos diariamente, porque os eventuais fracassos que você tenha, decorrente desses riscos que você correu, eles vão ser pequenos e não vão ser suficientes aí para acabar com o lucro que você teve daquela tentativa que você fez e deu certo. E cada risco controlado que você assume e não tem sucesso vai te deixando mais calejado também, para que no momento de crise, por exemplo, você já tenha não só a resiliência para conseguir fazer o teu negócio voltar ao normal depois da crise, como também a sabedoria e a capacidade de fazer aquele negócio voltar ainda mais forte depois da crise. Ou seja, um sistema não só resiliente, um sistema antifrágil, um sistema que em momentos de dificuldade ele não só sobrevive, como também sai ainda mais forte daquilo. Essa ideia pode parecer muito abstrata, então eu vou trazer um exemplo prático para facilitar no entendimento. Vamos pegar, por exemplo, as startups, empresas de tecnologia, quando elas querem criar algum produto inovador. Não precisa nem ser a startup, pode ser a Google querendo criar algo completamente diferente de tudo que nós temos aí, por exemplo. O processo que eles fazem se parece com aquele modelo Canvas também, que muitas empresas utilizam para fazer o planejamento. É um modelo mental. Você vai pegar alguma solução na sua cabeça que você acha que pode ser útil para as pessoas. Sei lá, um novo software. Vamos supor que o GPS ainda não existisse. Você começa a pensar na sua cabeça. Olha, seria interessante se tivesse um sistema de mapas aí que todo mundo pudesse ver ali no computador. E aí você vai pegar essa ideia e validá-la. Vai bater um monte nesse modelo mental, tentar ver todos os contras que esse modelo poderia trazer, para ver se ele continua de pé. Se ele passar por essa etapa, significa que você pode implementá-lo. Mas vamos supor que ao implementá-lo, na sequência foi algo que não teve muita adesão, a ideia não teve muito sucesso, você ainda pode pivotar. Veja, todo esse modelo aí de pensar em alguma solução, tentar validar para ver se essa solução realmente faz sentido para o teu público consumidor e depois começar ali um pequeno negócio, um MVP, um mínimo viável possível, para ver se aquele negócio realmente faz sentido. Isso é um investimento que você fez, é um risco que você correu, mas é um risco pequeno. Se deu errado, você volta atrás, você pivota, como se diz na linguagem das startups. Mas se der certo, você acertar nisso daí, o céu é o limite. Você poderia ser o cara que inventou o Waze. E são riscos com convexidade. Perdeu, perdeu pouco. Ganhou, ganhou de forma exponencial. Passo número 3. Foque em evitar aquilo que não funciona e não em tentar encontrar o que funciona. Uma outra grande característica de um sistema antifrágil é a sua alta capacidade de sobrevivência.
E para que você consiga isso no mercado financeiro, por exemplo, mais importante do que encontrar ativos, ações, rendimentos aí que vão te dar um alto retorno, é você fugir dos ativos de baixíssimo retorno em proporção ao risco que você está assumindo, ou das posturas, dos comportamentos, se você está fazendo trade, por exemplo, e quer saber qual que é o modelo que vai te trazer mais resultados. O que eu quero dizer com isso é que vale muito mais a pena você evitar perdas do que você ter ganhos. E isso a gente pode trazer até a matemática do mercado financeiro para demonstrar. Dá para ter uma noção com essa imagem aí na tela, que mostra que se você perde 10% do seu capital no investimento, esse investimento vai ter que se valorizar 11% para empatar o que você perdeu. Perdeu 10, agora para recuperar é 11. Aí se você perde 40, para você recuperar, o seu investimento vai ter que se valorizar 67% só para voltar ao patamar anterior. Se perdeu 80%, do capital restante você vai ter que fazer render 400% para você sair no 0 a 0. E essa tabela aí toda, não estou nem contando a questão dos impostos. Se você opera no mercado de Forex, por exemplo, de moedas estrangeiras, e está pagando imposto aí da forma mais correta, digamos assim, você já deve ter reparado que todas as vezes que você tem um lucro, um ganho de capital com os seus trades, você precisa pagar impostos aqui no Brasil de pelo menos 15%. E não dá para utilizar a perda de um trade anterior para abater os custos aí do trade vencedor com impostos. Então vamos supor que você fez 20 operações aí no mês, foram 5 com lucro e 15 com prejuízo e acabou saindo empatado aí no 0 a 0. Na verdade, você não saiu no 0 a 0 não, porque sobre as 5 que você teve o lucro, você ainda vai precisar pagar os 15% de imposto. Então, saiu no negativo, porque o Estado está ali junto com você na hora do lucro, mas na hora que perdeu, não deixa você abater. É por isso a importância da offshore, aliás, que eu já falei em um outro vídeo. Mas o ponto aqui é, se nós fôssemos colocar esse fator dos impostos, aí ficaria ainda mais difícil de você recuperar as perdas. Imagina que na hora que você lucrou, você precisa ainda descontar ali os 15% de imposto, então o teu lucro é menor do que o esperado. Se você está fazendo um trade e calculou uma relação de 3 para 1, do tipo, se eu ganhar eu ganho 3, se eu perder eu perco 1, na verdade não é bem 3 para 1 se você for colocar os impostos. Esse cálculo ele provavelmente é mais complicado do que isso. E para quem buy and hold, investe no mercado de ações americanas, por exemplo, essa ideia de focar em evitar aquilo que não funciona e não em tentar encontrar aquilo que funciona, também faz total sentido. Um exemplo que nós podemos pegar é o caso dos investidores que querem ser antifrágeis, eles costumam, melhor dizendo, evitar investir naquelas empresas que já caíram 90%, 80%. Seja porque para elas recuperarem tem aquela tabela discrepante que nós acabamos de mostrar, seja também por causa da chamada inércia do ativo financeiro. Se ela está caindo, a tendência é que ela caia. Talvez seja mais provável ela cair mais 90% desde que você entrou do que ela recupere o preço histórico anterior. Ainda mais se a gente está lidando aí com empresas falidas ou empresas que acabaram de enfrentar uma crise interna, por exemplo. A gente pode pegar o que aconteceu aqui no Brasil no caso da OGX, a falida empresa do Eike Batista. Quando ela caiu para centavos, muita gente achou naquela ocasião que era uma boa alternativa para comprar, na esperança de que a empresa fosse se recuperar, mas não se recuperou nunca. Na verdade, ela foi até deslistada da bolsa alguns anos depois. Hoje em dia, tem muita gente falando que pode ser o que vai acontecer com empresas como a Oi BR3 e até mesmo com a IRB. Mas isso aí é tocar num vespeiro, eu não tenho opinião se isso vai acontecer. O ponto é que, como um investidor antifrágil, nós não devemos focar em tentar acertar qual que é o ativo que, se a gente comprar ali quando está no momento ruim, ele pode mudar e disparar muito. A gente tem que focar em evitar os comportamentos que não funcionam. E, em regra, comprar ações de empresas que estão com crise interna, que estão falidas, não costuma ser um comportamento que funciona. Eventualmente pode funcionar, mas como não costuma ser, alguém que tem um perfil antifrágil deve evitar esse tipo de compra. Passo número 4. Respeite o antigo. Procure adotar hábitos e seguir regras que já estão na praça por longo tempo. Adotar hábitos e seguir regras que já estão na praça há muito tempo, como, sei lá, buscar se informar todos os dias, manter uma rotina, se alimentar bem, evitar fazer dívidas, construir renda passiva. Esses são hábitos que todo mundo sabe que tem funcionado já há muito tempo. Muitas pessoas já adotaram esses hábitos, funcionou para muitas pessoas, tem sido uma receita
pro sucesso aí, se você conseguir fazer isso aí sem errar bastante. Porém, de vez em quando surgem algumas situações que fogem muito do habitual, uma talvez promessa de você ficar rico muito rápido, e aí algumas pessoas vêm para esse tipo de coisa e pensam, olha, isso não costuma ser o habitual, mas dessa vez vai ser diferente. E normalmente quando essa frase é dita no mercado financeiro, no mundo dos negócios, isso aí costuma ser um prenúncio de que vai acontecer alguma coisa errada. Ou que você vai entrar numa furada, ou que você vai adotar um hábito que não está de acordo com esses hábitos antigos. Você não está respeitando aquilo que já está na praça há muito tempo e tem funcionado. Um exemplo disso é a teoria da economia moderna. O pessoal está imprimindo dinheiro aí que nem um louco na esperança de essa vez vai ser diferente, ignorando que os ciclos de mercado existem e que hora ou outra eles estão fomentando uma bolha que inevitavelmente ou vai estourar ou vai fazer com que o mundo passe anos sem ter muito desenvolvimento aí, que o mercado fique andando de lado. E o mesmo raciocínio vale para empresas pontuais. A gente sabe que normalmente aquelas empresas que têm um preço das ações muito descolado do real poder da empresa, do fluxo de caixa, do quanto que elas vendem. Às vezes a empresa está até endividada, mas as ações estão bombando. A gente costuma saber que isso aí é um grande sinal de bolha. Mas às vezes a gente pensa, dessa vez é diferente, porque essa é uma empresa disruptiva, ela produz carros elétricos. E aí a gente acredita que por conta desse alto grau de inovação, dessa vez vai ser diferente e que não vai acontecer o pior. Porém, a gente precisa desconfiar dessas novidades e sempre confiar nos hábitos antigos. Foca no arroz com feijão, naquilo que está na praça aí há muito tempo e tem funcionado, porque aí a chance de você acabar caindo em alguma coisa errada diminui bastante. Um investidor antifrágil, ele prefere ficar com aquilo que tem funcionado há muito tempo do que adotar aquilo que é novo. Talvez até seja por isso a preferência de muitos dos antifrágeis por ouro ao invés de Bitcoin. E nesse ponto eu até consigo reconhecer qual que é a ideia por trás disso. Mas a gente precisa entender que gostar dos hábitos antigos, optar por aquilo que funcionou já há muito tempo, também não pode ser sinônimo de fechar os olhos para a inovação. A gente só precisa ver se a inovação se enquadra dentro daqueles princípios que já são utilizados desde antigamente. Aqueles comportamentos que deram certo para que muitas pessoas se tornassem milionárias, se tornassem bilionárias. A propósito, se você quiser saber quais são os comportamentos que os maiores bilionários do país adotam e possuem em comum, eu já fiz um vídeo falando sobre eles que eu vou deixar aqui no izinho. E não é tomar banho de água gelada, esses mitos que a gente vê por aí. São comportamentos que realmente fazem sentido, que funcionam. Como um deles, alerta de spoiler, fazer a saída fiscal do Brasil para ir morar em algum país que cobre menos impostos deles e com isso eles conseguem guardar mais dinheiro no próprio bolso. Mas confere esse vídeo aí que tá no izinho, eu vou deixar na tela final também, porque por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.